Minha mãe me deu quando criança. Quando eu nasci, meu pai disse que eu não era filha dele. Minha mãe tinha 14 anos de idade, uma criança. Não tinha condições financeiras de me criar e me deu pra uma família. A família que era pra me cuidar, o homem bonzinho, aos olhos de todos, era o que me... As minhas memórias são entre 6 e 8 anos, então alguns flashes mais pequenininha. A gente não tá entendendo o que tá acontecendo, até porque existiam ameaças da parte dele na época se eu contasse pra alguém. Aos 8 anos, a minha mãe de criação viu, e eu amava muito ela, era uma professora de português lá em Juí, e ela cuidava com muito amor de mim, sabe? Eu via nela uma mãe, só que ela não poderia continuar me mantendo lá, que ela viu e me devolveu pra minha mãe, só que não contou nada pra ela. Antigamente as pessoas ficavam casadas, né, não se separavam por nada, então ela não poderia se separar daquele homem porque ela tinha construído uma vida com ele. Você tinha noção disso naquele momento? Não, naquele momento não, né, eu era uma criança que tinha que me separar da mãe que eu amava, que era minha mãe de criação, pra finalmente morar com a minha mãe. Eu acredito, Rafa, hoje, que a pessoa não pode dar o que ela nunca recebeu. Se tu não recebeu amor, tu não sabe dar amor. A vida dela foi um pouco assim foi também. um pouco, ela passou por muitos problemas também. E aí eu me tornei uma adolescente muito rebelde. A gente não tinha amizade, eu e minha mãe. Ela brigava muito comigo, me batia muito. O abuso acabou da onde, assim? Só quando a minha mãe de criação viu. Teve um confronto. Isso, aí ela me deu pra minha mãe. Tá, e aí momento. minha mãe morava em Porto Alegre. Então eu saí de Juí pra Porto Alegre pra morar com a minha mãe. Minha mãe, uma criança, né? Imagina, ela me ganhou com 14 anos. Minha mãe tinha que trabalhar muito de manhã e de tarde, chegava muito de noite. Então a minha vida era comer miojo e salsicha. E ir pro colégio sozinha e voltar sozinha. Então ali eu me tornei muito rebelde, porque a minha mãe queria que eu fizesse comida, limpasse a casa. Obrigações de um adulto. Sim. E ela não sabia conversar comigo, então ela me agredia muito. Com palavras também, palavras que me machucavam. Então eu nutria muito ódio dentro de mim. Com 14 anos eu fugi de casa, vendi todas as minhas fitas de videogame pra poder fugir de casa. E peguei todos os ursos e fugi com os ursos. Aí fui pra uma vila lá em Porto Alegre e a minha mãe me achou com a polícia. Daí, quando a minha mãe me achou, ela disse, agora tu vai morar com teu pai. E eu não conhecia direito meu pai. Mas foi bom, foi um período muito bom. Meu pai é uma pessoa incrível. Aí eu consegui conhecer ele de verdade, né? E acabei tendo minha primeira relação com meu meio-irmão. Porque pra mim eu não conhecia ele. Ele era filho do meu pai, um menino bonito da minha idade. A gente começou a ir pros bailes junto, bebi e acabou rolando. 13 anos, mais ou menos? 14 anos. Só que assim, até então, eu nem entendia direito o que era irmão. Sabe, quando a vida vai acontecendo, você é uma criança, você não tem um pai e uma mãe pra te orientar em nada. E você aprende pelas situações que te colocam.